Fala galera, com muito prazer eu vim aqui para mais uma aula. A gente vai fechar hoje o nosso ciclo de política monetária, tá? Ou pelo menos o nosso ciclo de ferramentas de política monetária. A gente já viu taxa Selic, redesconto, compulsório, e hoje a gente vai falar sobre o Open Market, tá? Que também você pode ouvir como mercado aberto, tá? Tranquilo, a mesma coisa. Que é o quê? São operações, tá? São operações de compra e venda de título público, tá? Compra e venda de título público que um banco central faz, tá? Que o Banco Central faz para regular a liquidez da moeda, tá? Então, o que que é? Compra e venda de título, tá? Compra e venda de título público para regular a liquidez, ou seja, para controlar a inflação, tá? Aqui fica um pouquinho diferente do que a gente estudou até agora, porque a gente estava estudando de taxa, né? Taxa Selic, a taxa de redesconto, taxa de compulsório. Que aí ficou uma lógica fácil, né? Se eu quero colocar mais dinheiro na economia, eu reduzo a taxa. Se eu quero tirar dinheiro da economia, eu aumento as taxas, né? E, cara, como é que a gente vai botar essa lógica agora com venda de título público? Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte: o que que eu quero que você imagine, tá? Me ajuda aqui. Quando a gente fala de título público, a gente não vai pensar que título público vale dinheiro. A título público vale dinheiro. Mas a gente vai pensar que o título público, ele é um papel, um título, tá? Um quadradinho, tá? Então, o título público, ele é esse quadradinho. E o dinheiro, tá? E o dinheiro, ele é o dinheiro, tá bom? Então, o quadradinho roxo é o título público e o dinheiro é o dinheiro. O que que acontece, tá? Vamos supor que eu, tá? Eu sou o Banco Central, tá? Então, eu tô aqui, Banco Central, tá? E aqui estão os outros bancos, ok? Estão os outros bancos. Vou limpar isso aqui agora, tá? Vou limpar isso daqui agora. Quando eu quero, quando eu estou numa política expansionista, né? Quando eu estou numa política expansionista, o que que eu quero fazer? Numa política expansionista, eu quero pegar o dinheiro que está aqui no Banco Central, né? E botar esse dinheiro aqui para os outros bancos. Para os outros bancos poderem emprestar mais facilmente. Não é essa a lógica? Então, se eu estou numa política expansionista, eu quero pegar o dinheiro e jogar para os bancos. Então, se eu vou jogar o dinheiro para os bancos, o que que esse banco vai me dar em troca? Esse banco vai me dar em troca um título público que ele tem, tá? Então, eu dei o dinheiro para o banco poder emprestar para os seus clientes, e eu peguei o título público deles. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou comprando o título público. Então, quando o Banco Central ele quer colocar dinheiro na economia, ele compra título público. Ele pega o papel e manda o dinheiro, tá? Mas o que que acontece? Vamos limpar tudo. No contrário, tá? Vamos lá. Agora eu sou aqui o Banco Central, tá? Aqui a gente tem o banco. E o que que acontece agora? Agora eu quero o contrário. Eu estou numa política contracionista. Eu quero tirar dinheiro do mercado. Então, esse dinheiro que está aqui no banco, né? Esse dinheiro que está aqui no banco, eu quero que o banco mande para o Banco Central, tá? Pô, mas eu preciso de alguma coisa para esse banco. O que que eu vou pegar? Eu vou pegar aqui o meu quadradinho, né, meu título público, e eu mando meu título público para lá. Se eu estou mandando o título público para outro banco, o Banco Central está vendendo o título público, tá? Então, quando eu quero colocar dinheiro na economia, eu compro. Banco Central, pego o papel e jogo o dinheiro. Quando eu quero tirar dinheiro da economia, eu pego o dinheiro e vendo o papel. Essa é a lógica, tá? Então vamos lá. Política expansionista. Na política expansionista, como eu já enchi o saco de vocês, eu quero estimular o consumo. Quero mais consumo. E de quebra, né? De quebra, eu vou ter mais inflação. Faz parte do rolê, né? Vou ter mais inflação. Como que eu faço isso? Comprando mais título. Comprando mais título. Porque comprando mais título, olha, quadradinho aqui no Bacen, né? Quadradinho para o Bacen,
dinheiro para a economia. Se tem mais dinheiro na economia, os bancos vão emprestar mais barato, vão emprestar mais dinheiro, mais pessoas vão consumir, a gente tem um aumento do consumo, a gente tem um aumento da liquidez da economia, a gente tem um aumento da inflação, tá? E na ponta contrária, né, contracionista, na política contracionista, o que que eu quero? Política contracionista, eu quero controlar a inflação. Quero ter menos inflação. De quebra, o que que eu vou ter? Eu vou ter menos consumo. E como que eu faço isso através do open market? Eu vendo mais título. Por quê? Quando eu vendo título, eu pego o dinheiro da economia e guardo no Banco Central. E a economia, os bancos? Os bancos ficam com o quê? A economia fica com o meu quadradinho aqui, com o meu título público guardadinho. Tá? Então, se eu vendo mais título público, eu tiro dinheiro da economia. Se eu tiro dinheiro da economia, os bancos têm menos dinheiro para emprestar. Se eu tenho menos dinheiro para emprestar, o que que vai acontecer? Vai acontecer uma redução na liquidez do mercado. Com a redução da liquidez do mercado, eu tenho a queda da inflação, em contrapartida, a queda do consumo, a queda do aquecimento da economia. Beleza? Então, vamos lá. Quando eu falo de taxa Selic, redesconto compulsório, eu reduzo a taxa se eu quiser colocar mais dinheiro, eu aumento a taxa se eu quiser tirar mais dinheiro. E dentro do Open Market, se eu quero colocar mais dinheiro na economia, eu compro mais título, né? Seguro o quadradinho roxo, né, que é o título, e coloco o dinheiro na economia. Quando eu quero tirar o dinheiro da economia, eu faço o contrário. Eu jogo meu quadradinho roxo para a economia e pego o dinheiro de volta. Beleza, gente? Essa estrutura de política monetária é muito presente, tá? E geralmente as questões vêm misturando mais de uma ferramenta, tá? Então é bem importante que você conheça as quatro ferramentas e como elas vão ser utilizadas para a política expansionista e para a política contracionista. E como que isso aparece em prova, tá? Como que isso aparece em prova? Rapidinho aqui. E não vai falar para você em prova, dificilmente aparece em prova a questão de política expansionista ou contracionista. Geralmente aparece assim: inflação alta, tá? Ou inflação baixa, tá? Então, se a inflação for alta, você precisa reduzir a inflação, né? E se você precisa reduzir a inflação, você vai estar numa política contracionista, tá? Se for num cenário de baixa inflação, e aí geralmente a gente fala assim, baixa inflação e baixo desempenho da economia. Você vai querer aumentar a inflação, você vai querer aumentar a economia, então você vai ter uma política expansionista, tá? Muito cuidado com essa forma que aparece em concurso. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. A gente encerra aqui, não o módulo 2. A gente tem muita coisa para falar no módulo 2 ainda, mas a gente encerra aqui as ferramentas que o Banco Central utiliza para controlar a inflação. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu peço que vocês deixem nos comentários para a gente tirar essas dúvidas, porque isso aqui é um tema muito presente em concurso público. É muito denso, é muito específico. A gente tem aí quatro ferramentas para serem utilizadas, mas é questão praticamente certa de ter em concurso público, tá? Quando tem no edital, mercado monetário, política monetária, a gente precisa dominar, beleza? Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.